gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nessa manhã de domingo, nós temos agora 28 graus aqui em Natal, sensação térmica de 33 graus, choveu bastante, continuamos no alerta aliás, acabou agora, né, às 10 horas, no alerta laranja de acumulado de chuva, mas o sol já deu as caras, aí o calor também. E nós seguimos então nesse clima de verão no meio do outono, caminhando para o inverno. Está bem quente de fato. Bom, chegando então com o tema volta desconfiada, porque nós tivemos uma volta do futebol pela Alemanha e a responsabilidade é bastante grande para as bandas então do futebol de lá, para o resto do mundo. Por aqui, o campeonato rondoniense já bateu, parece que o martelo, né? Pelo menos de previsão, para voltar em novembro. 4 clubes já desistiram, só 7 vão continuar. Então, por lá em Rondônia, o campeonato estadual só volta em novembro. Aqui no Rio Grande do Norte, a gente segue a batida do Brasil. Nada certo ainda, todo mundo já preparando seus protocolos, mas não temos ainda condição, né? Estamos, infelizmente, com a curva, a famosa curva da Covid, de contaminação, subindo. A cada dia a gente tem aí recorde nos números, tanto de novos casos como de óbitos, infelizmente. E enquanto essa curva não começar a descer, né, vai ficar muito difícil para a gente conversar sobre volta do futebol no sentido de estabelecer uma data, né? Sobre a Alemanha retornou realmente ontem, hoje inclusive tem jogo ainda dessa rodada e, como esperado, né, aqui no Brasil, ESPN e Fox Sports, que são canais da Disney, lideraram a audiência na TV paga, mas lideraram mesmo, né? Tem até uma reportagem do UOL dizendo que foi tão bom os números, né? Que até chegaram a liderar aí num painel nacional de televisão que leva em conta até a audiência mundial. E os canais que lideraram foram ESPN Brasil, Fox Sports e Fox Sports 2, né? Tanto na TV por assinatura como no painel geral, até na TV aberta, né? Eles conseguiram um índice realmente muito bom de audiência. Nesse painel nacional, eles fazem uma média das 15 principais metrópoles do Brasil, né? E o Fox Sports foi o líder com a vitória lá do Borussia Dortmund por 4-0 sobre o Schalke 04. Né? Só houve alguns minutos em que o canal Globo News, que é um canal de notícias, ultrapassou então o Fox Sports. Mas em geral o top 3 ficou realmente com Fox Sports, ESPN Brasil e Fox Sports 2. Todo mundo louco para ver futebol ao vivo, né? Todo mundo com saudade. Então já era esperado realmente esse boom aí da audiência para a volta do futebol alemão. O futebol na Coreia do Sul também já está rolando, é uma outra situação lá. É até assustador, eu vou ser bem sincera, que a Alemanha já tenha voltado, porque não faz 5 dias, eu acho, foi publicado aí, até pela Agência Brasil de Notícias, que a Alemanha já registrou quase 1.000 novos casos de coronavírus, né? Começou a ter aumento de casos, assim que começou a abrir mais o seu isolamento, né? Houve um aumento, por exemplo, de um dia para outro, 933 casos, né? Novos casos. E isso significa, segundo lá as autoridades, que a taxa de contágio já no 3º dia consecutivo é superior a 1. O que é muito ruim, porque isso significa que uma pessoa infectada já está contagiando mais de uma pessoa, o que é péssimo. Não preciso nem falar que no Brasil a taxa é mais de 3. Né? Então, o ideal é que esteja sempre abaixo de 1. O governo faz aquele apelo para o povo manter as medidas, né, e tudo.
Mas por que eu chamo essa volta de volta desconfiada? Porque a Alemanha, na verdade, está servindo de espelho aí para o resto do mundo. Nós tivemos já campeonatos que foram cancelados, né? A Holanda já disse que não ia mais disputar, a França também já disse que não ia mais disputar, e a Alemanha, então, é a primeira aí das ligas europeias, né? A voltar com o campeonato nacional e vai servir de espelho. Então há uma desconfiança, todo mundo torcendo para que ela não tenha que retroceder e suspender de novo o campeonato, porque seria muito ruim começar e ter que parar. Qual é a mensagem que ia passar para o mundo, né, disso? Então foram 5 jogos no sábado, os jogadores não podiam lá comemorar abraçados para não dar essa ideia o abraço, né? Que nem tá podendo, contato social, não dá essa ideia de contato social, embora na verdade a gente sabe que um jogo de futebol, o tempo todo você tá em contato com outras pessoas lá dentro do campo, né? A marcação ali muito próxima, muito mesmo, agarrado às vezes, em alguns momentos, mas a ideia realmente é de não propagar, que aquele momento de felicidade você consiga conter e não abraçar ninguém. Os jogadores lá estão sendo testados regularmente. E o que pouca gente sabe é que 2 técnicos, eles não puderam participar dessa primeira rodada, porque eles violaram as regras de confinamento. Há uma regra de confinamento para o futebol lá, né? Tanto os jogadores como membros de comissão técnica, etc., eles têm que ficar concentrados e confinados por 1 semana para poder entrar em campo. E 2 técnicos, então, o técnico, acho que é Heiko Herrlich, que se diz o nome, que é do Augsburg, e Urs Fischer, que é do Union Berlin, eles furaram esse isolamento. Olha só a besteira, né? Heiko Herrlich, que é o técnico do Augsburg, saiu do hotel para comprar pasta de dente e um creme dermatológico. Pronto, furou a semana, não pôde entrar em campo. E Urs Fischer, ele optou, realmente quis deixar a concentração porque um parente faleceu. Então, esses 2 não puderam entrar em campo, na verdade ficariam na beira do campo, mas não puderam porque romperam esse isolamento que era exigido, então, para a primeira rodada. Então, o técnico do Bayern fala até a respeito disso, de o mundo estar de olho na Liga Alemã, que, como ele diz nas palavras dele aqui, pode ser um sinal para todas as outras ligas e pode permitir o esporte voltar no mundo todo. Mas é aí que está, né? Se de fato houver um aumento de contágio nesse campeonato da Alemão, que parece ser então a cobaia, porque lá a epidemia ainda não está tão controlada como é na Coreia do Sul, por exemplo. A gente já teve aumento de casos. Então, é um bom termômetro do que vai ser o futebol nos outros cantos. Mas deixando muito claro que aqui no Brasil não está nem perto da gente pensar nessa volta, porque nós estamos ainda com casos crescentes, né? Tanto casos como óbitos crescentes. Não tem como a gente pensar em criar uma atividade com mais concentração de pessoas, né? São, no mínimo, se pensar só nos jogadores, no mínimo 22 jogadores em contato. E a gente sabe que não é isso. Outra coisa, esses jogadores vão ser testados a cada dia? Não. Nem tem como testar a cada dia. E a cada dia eles vão entrar em contato com seus familiares, que vai ter alguém que vai sair para supermercado. Então, a possibilidade de contaminação, ela não cai. A menos que resolvam fazer concentração eterna para o futebol, que eu acho que não é nem saudável psicologicamente aí para os jogadores estarem distantes de seus familiares nesse momento. Mas o que a Alemanha pretende, então, é terminar esse campeonato até 27 de junho, talvez até julho, para não colocar as rodadas muito uma em cima da outra e tentar mostrar ao mundo que dá para retomar com cuidados o futebol. Fica essa cobaia aí, então, pra gente. Agora, vale dizer também,
né, a maior parte da população não aprova a volta do campeonato, né? Segundo uma pesquisa lá que foi feita pelo governo, 56% das pessoas eram contra a volta do futebol. Então, até isso tem, apesar dos bons índices de audiência, especialmente aqui no Brasil, a maior parte da população vê nisso uma iniciativa que não é saudável. Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Vamos observar realmente o que vai acontecer na Alemanha, né? Como serão os testes, como vai se dar esse isolamento. Não adianta só dizer vamos voltar, tem que olhar exatamente qual é o protocolo lá. Pronto, eu não vi ninguém falando a respeito desse isolamento que foi imposto às comissões técnicas e aos jogadores por uma semana, né? Vi agora realmente. Antes disso ninguém falou. Então, por uma semana o pessoal ficou concentrado. Já imaginou aí uma concentração de uma semana para poder jogar? E, na verdade, se a gente for pensar em contaminação mesmo, a concentração teria que ser até de 2 semanas. Mas, fazendo o teste é o que importa, né? Se o teste é confiável, é o que importa para que a gente não tenha a transmissão. Então, é ficar de olho, como eu disse. A Alemanha já tem aí um aumento nos casos, o que é que vai rolar com o futebol de lá, para a gente ter uma ideia. Espero que seja muito bem sucedido, pelo menos na audiência já foi. Todo mundo quer ver agora o campeonato alemão e hoje tem jogo. E é aguardar o exemplo, então, que vai vir de lá para o resto do mundo, para a gente saber se de fato vale a pena investir no futebol como forma das pessoas terem uma recreação ficando em casa, né? Não indo para a rua. Sim, ainda teve um detalhe que eu esqueci de falar aqui. A polícia cercou os estádios, né, para evitar concentração de torcedores, mesmo com os estádios fechados. Então, para que não houvesse nenhuma turminha aparecendo por lá na hora do jogo, para saudar jogador, para não sei nada. Tudo cercado pela polícia. Então, até se questionar se vale a pena toda essa mobilização mesmo. Mas vamos torcer que dê certo, que traga uma nova iniciativa, já que parece que a gente vai ter que lidar com essa pandemia por um bom tempo. Bom, minha gente, é isso, né? Hoje foi até um podcast meio desconfiado também, né? A gente não tem muito um norte. Começamos a olhar agora para a Alemanha, para ter esse norte, né? E aguardar para ver o que é que vai poder ser feito a partir disso, para a gente então ter uma ideia de fato de como vai ser o futebol por aqui, se vai ter mesmo futebol por aqui ainda no ano de 2020. Espero que vocês tenham gostado, né? Mandem aí as suas críticas, sugestões, para a gente poder discutir. Adoro, o Hugo sempre manda a opinião dele lá no Twitter a respeito do que é discutido aqui. Acho ótimo, porque às vezes faz um contraponto importante. E aguardar mesmo. Não temos, a batida é essa, né? A boa notícia aí pro pessoal que torce pelo América é que o América parece bem avançado nisso, né? Já tem um protocolo, já comprou testes, como o presidente já falou. A gente já escuta muito zum aí de contratação também. Então, o América não vai ser pego com as calças na mão, né? Da decisão que tiver aí a respeito do futebol, o América me parece bem encaminhado a respeito disso. Mas é aguardar de fato o que a gente vai ver aí da Alemanha nas próximas semanas. Deixo então um bom fim de semana para todo mundo, muita responsabilidade nesse isolamento social para que a gente supere isso mais rápido. E a gente só vai superar mais rápido com todo mundo abraçando essa causa urgentemente. Até lá!